No norte do Canadá, existe um lugar tão isolado que quase ninguém tem coragem de entrar. Florestas densas, montanhas gigantes e uma história marcada por ouro e por tragédias que nunca foram explicadas. Homens encontrados decapitados, cabanas queimadas até o chão e desaparecimentos que desafiam qualquer explicação. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também para deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para a história de hoje. Bem ao norte do Canadá, existe uma imensa região chamada Território do Noroeste. O lugar é tão grande que chega a ser 4 vezes o tamanho da Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, o local basicamente é natureza por todos os lados. As florestas são densas, existem montanhas, rios e lagos imensos. E também animais de todos os tamanhos são encontrados lá. E mesmo para quem tem muita experiência na mata, aquele lugar é muito complicado. E bem no meio dessa imensidão, existe um lugar que é ainda mais isolado, chamado Vale do Nahanni. O local tem quilômetros e quilômetros de distância e até hoje ninguém conseguiu explorar tudo o que tem lá dentro. Em 1976, esse vale foi transformado em um parque nacional. Mas não se engane, porque ele não tem nada de turístico. Ele não tem hotéis, estradas e muito menos estrutura. A única forma de chegar lá é de avião, barco ou então uma caminhada de vários dias passando por lugares muito perigosos. E quem consegue chegar nesse vale diz que é como se tivesse voltado no tempo. Lá não existe a interferência de ação humana, então o lugar é lindo. Mas mesmo com toda essa beleza, as pessoas relatam que a energia de lá é muito estranha. Porque, segundo os povos que moraram lá há milhares de anos, aquele vale é assombrado. Nos últimos 10 mil anos, as poucas tribos que tentaram morar ali desapareceram sem deixar vestígios. Mas a mais conhecida foi a tribo de Naha, que sumiu de um dia para o outro, deixando a comida, ferramentas e abrigo, como se estivesse simplesmente evaporado. Outras tribos que fugiram de lá disseram que estavam sendo perseguidas por criaturas que viviam nas florestas. Essas histórias de criaturas e desaparecimentos pareciam apenas uma lenda urbana que foi passada de geração em geração. Mas no começo dos anos 1900, coisas muito estranhas começaram a acontecer. E dessa vez não eram histórias, eram fatos reais e assustadores, que até os dias de hoje ninguém conseguiu explicar. A primeira história inexplicável aconteceu em 1904 com os irmãos Frank, Willie e Charlie. Eles foram para o vale em busca de ouro. Eles sabiam que aquele local era praticamente inexplorado e provavelmente teria uma grande quantidade lá. A jornada foi muito longa e difícil, mas depois de vários dias eles conseguiram chegar até o Rio Flat, que é um rio que atravessa todo aquele vale. Eles montaram o acampamento em um lugar bem seguro. Assim que se estabeleceram, pegaram as suas ferramentas de garimpo e deram muita sorte. O local estava cheio de ouro. Eles passaram o dia inteiro garimpando. No dia seguinte, repetiram o processo. E quando todos os recipientes já estavam cheios até a borda, eles decidiram que era a hora de voltar para casa e depois voltar para buscar mais. Mas assim que eles estavam voltando para casa, uma correnteza muito forte virou o barco e partiu ele ao meio, fazendo com que todo o ouro que eles tinham pegado caíssem no fundo do rio. Por muita sorte, eles conseguiram nadar até a margem e salvar as suas vidas, mas todo o trabalho que tinham feito foi em vão. Então, por esse motivo, eles decidiram ficar mais um dia para pegar mais ouro, e aí sim eles voltariam para casa. Eles acabaram improvisando uma ferramenta de garimpo, porque a ferramenta original também estava no fundo do rio. Eles tentaram procurar o ouro, mas não encontraram nada. Então, naquela noite, eles decidiram que iriam embora. Mas assim que os irmãos chegaram em casa, o Willie e o Frank, que eram os dois irmãos mais novos, já falavam em voltar até lá. Mas o Charlie, o mais velho, apesar de querer muito voltar, ele achava aquilo tudo muito perigoso por conta do que tinha acontecido com o barco. Para ele, não valia o risco e decidiu que não voltaria lá. Mas os dois irmãos queriam ir, então eles acabaram se planejando sozinhos. Em 1905, os dois irmãos já estavam prontos para a nova expedição e no lugar do Charlie colocaram um amigo da família chamado Robert.
Eles partiram em direção do vale e não disseram para o irmão em quanto tempo eles planejavam voltar. Algumas semanas se passaram e o Charlie não tinha notícias dos irmãos. Mas naquele primeiro momento ele não achou que tinha nada demais, até porque os irmãos poderiam ter encontrado o ouro e tinham ficado por um tempo maior. E outra coisa, eles eram muito experientes e sabiam o que estavam fazendo. Só que as semanas viraram meses e os meses viraram 2 anos. E mesmo que uma expedição demorasse tanto, 2 anos era tempo demais. O Charlie não tinha notícias nenhuma e foi então que ele decidiu pegar mais 4 pessoas e ir em uma expedição até o vale. Assim que o Charlie chegou no Rio Flat, ele já começou a prestar muito atenção. Ele olhava em todas as margens do rio, tentando ver se encontrava algum sinal deles. O lugar era muito perigoso e para ter acontecido um acidente era muito fácil. Eles navegaram por diversos pontos do rio, mas não encontraram absolutamente nada. E foi então que o rio fez uma curva bem fechada e eles entraram na região do segundo cânion. Esse segundo cânion é uma região muito fechada e sombria. Por quê? Ele é muito alto, então ele bloqueia a luz do sol e lá embaixo acaba ficando um pouco escuro. E além disso, o local tem várias cavernas, e que até aquele momento ninguém tinha entrado lá e ninguém sabia o que tinha ali. Enquanto eles passavam por esse ponto específico, a sensação é que eles estavam sendo observados. Mas mesmo assim, eles continuaram passando naquele trecho do rio e procurando qualquer sinal de vida daqueles 3 homens. Mas um pouco antes de sair do segundo cânion, eles perceberam uma coisa que chamou muito a atenção. Tinha uma tenda no meio de árvores do lado esquerdo do rio. Mas assim que eles chegaram bem perto, já perceberam que havia um corpo em avançado estado de decomposição. Ele ficava bem do lado dessa tenda. Eles chegaram um pouco mais perto para conseguir entender o que tinha acontecido e perceberam que aquele corpo estava decapitado. A roupa dele estava toda queimada e o braço esticado como se ele tivesse tentado pegar alguma coisa. E provavelmente era uma espingarda que estava encostada bem no tronco de uma árvore. Naquele momento, todo mundo já estava em choque, mas aí eles decidiram dar a volta na tenda para ver a entrada dela. E assim que fizeram isso, bem na porta tinha um outro corpo em estado de decomposição. Ele estava com metade do corpo para dentro da barraca e metade para fora, e ainda tinha um cobertor que cobria uma parte do corpo. E assim que eles pegaram no cobertor e levantaram, perceberam que aquele homem também estava decapitado. Eles vasculharam todo o acampamento em busca das cabeças e também procuraram qualquer sinal ou vestígio que indicasse o que poderia ter acontecido ali. As únicas coisas que eles encontraram foram documentos que comprovavam que aqueles 2 corpos eram do Willie e do Frank. O terceiro homem, chamado Robert, não estava ali e oficialmente ele nunca foi encontrado. Alguns meses depois encontraram um esqueleto próximo do rio. Eles achavam que era o Robert, mas nada foi comprovado. A única coisa descoberta foi uma inscrição entalhada em uma árvore que dizia: "Encontramos uma boa jazida". E isso indicava que realmente os irmãos tinham encontrado ouro. Mas apesar disso, não havia ouro no acampamento, nos corpos e nem no rio. O Charlie deixou o vale imediatamente e correu para a polícia, que iniciou uma investigação. A conclusão oficial foi de que os 2 irmãos teriam perdido a vida por conta de fome, e depois disso, animais levaram a cabeça deles. E isso explicaria toda a situação. Mas o Charlie nunca acreditou nessa versão. Ele disse que os irmãos foram atacados, ou por uma tribo local, ou até mesmo por alguma coisa desconhecida. Mas a polícia tratou o caso como um acidente natural e o caso foi encerrado. Quando a história chegou nos jornais, metade das pessoas acreditavam que aquele esqueleto encontrado no rio não era do Robert, mas que ele estava vivo, teria feito aquilo com os irmãos, roubado o ouro e fugido. E a outra metade acreditava que eles teriam sido atacados por alguém ou por alguma coisa, e o que indicava isso era a posição dos corpos. Um estava com o braço esticado, como se estivesse tentando pegar aquela arma, enquanto o outro parecia que tinha dado um pulo com medo do que tinha acontecido. Mas, independente da teoria, as pessoas começaram a ficar com muito medo de passar na região, especialmente naquela do segundo cânion. E foi exatamente por esse primeiro caso que o lugar ficou conhecido como o Vale do Sem Cabeça. A história se espalhou
E mesmo com a grande evidência do ouro, ninguém se arriscava a entrar naquele lugar novamente. Mas nem todo mundo tinha medo. Em 1913, um garimpeiro chamado Martin decidiu que iria até lá, porque para ele todas aquelas histórias não passavam de superstição. Ele foi sozinho e escolheu um ponto para ficar que ficava a 110 quilômetros acima do Vale do Sem Cabeça. O plano dele era passar todo o inverno naquele local, e assim que o verão chegasse, ele encontraria com outros amigos garimpeiros. Assim que ele chegou, ele teve muita sorte, porque ele conseguiu mandar um recado para os amigos dele dizendo que tinha conseguido encontrar muito ouro e que estava rico. Os parceiros dele ficaram muito animados e já estava tudo planejado. E quando o verão chegou, eles foram até o ponto de encontro, mas o Martin não chegou. Eles esperaram por vários dias, até conseguirem entender que realmente tinha alguma coisa muito errada. E foi então que eles decidiram entrar no vale para ver o que tinha acontecido. Eles subiram o rio, seguindo todas as coordenadas que o Martin tinha passado e realmente encontraram a cabana que ele estava vivendo, ou o que tinha sobrado dela. Toda a estrutura tinha sido completamente queimada e aquela cabana foi reduzida a cinzas. E do lado dela eles encontraram o corpo carbonizado e decapitado do Martin. A polícia foi chamada, eles fizeram uma investigação, mas nunca descobriram o que aconteceu. E um detalhe muito importante é que, mesmo com todas as semelhanças, o caso do Martin nunca foi ligado ao caso dos dois irmãos. De acordo com o relatório oficial, a causa daquilo foi desconhecida, mas os animais teriam levado o crânio dele. E o detalhe é que o crânio nunca foi encontrado. E todo aquele ouro que o Martin disse que encontrou também não estava com ele. Nesse ponto da história, as pessoas já acreditavam que o que tinha dentro do vale era um criminoso. Provavelmente uma pessoa ficava escondida, deixava os garimpeiros pegarem o ouro e depois fazia tudo aquilo e roubava. Mas os outros casos a seguir que eu vou contar para vocês, eles são muito mais estranhos e não envolvem apenas garimpeiros. 7 anos depois, em 1921, a história ainda estava muito forte ali, mas dois garimpeiros decidiram ir até a região. O John O'Brien estava com o seu parceiro e naquele momento estava tudo indo bem. Eles também já estavam conseguindo pegar uma quantidade razoável de ouro. Foi quando o John decidiu que sairia para verificar algumas armadilhas. Ele disse para o parceiro que voltaria em 8 a 9 dias, mas ele nunca mais apareceu. O parceiro dele ainda esperou por mais alguns dias. Depois disso, ele já estava preocupado, pegou um garimpeiro da região e os dois foram atrás do John. E infelizmente encontraram ele congelado. Mas o que mais chamou a atenção naquele momento foi a forma como ele foi encontrado. Ele estava sentado na frente de uma fogueira apagada, com o rosto tranquilo, o corpo ereto, como se só estivesse ali aproveitando aquele calor da fogueira. Na mão dele ainda tinha uma caixa de fósforos, e parecia naquele momento que ele tinha sido congelado de uma hora para outra. A polícia também achou estranha aquela situação, mas concluíram que aquilo teria acontecido por conta do frio, e eles não se aprofundaram na investigação. 5 anos depois, em 1926, um grupo de caçadores acampou às margens do Rio Flat, bem no Vale do Sem Cabeça. Entre eles estava uma jovem chamada Annie Lafferty. Naquela noite, estava todo mundo conversando, rindo e se divertindo. Eles decidiram dormir e na manhã seguinte, a Annie tinha desaparecido. Não havia pegadas, sinais de luta e nada que indicasse que alguma coisa tinha acontecido com ela. O que parecia naquele momento é que ela tinha evaporado no ar. Eles passaram o dia inteiro procurando por ela e, como não encontraram nenhum sinal ou vestígio, eles saíram imediatamente de lá e chamaram a polícia. Uma grande busca foi feita, mas mesmo assim a Annie nunca foi encontrada. Só que meses depois, um homem chamado Charlie, que também estava acampando na mesma região, apesar dele não fazer parte daquele grupo, ouviu a notícia de que aquela jovem tinha sumido. Assim que ele escutou a história, ele foi correndo para a polícia para contar o que tinha visto. Ele disse que naquela noite ele estava dormindo bem nas margens do rio, quando de repente ele acordou ouvindo barulho de algumas pedras caindo bem na frente dele no rio. Ele começou a observar todos os lados para ver se enxergava o que é que estava acontecendo. E foi nesse momento que, mais ou menos uns 200 metros dali, ele percebeu que tinha alguma criatura correndo no meio das árvores. Ele viu uma mulher nua,
com a pele muito branca e correndo como se fosse um animal, usando 4 apoios, como se a mão dela também estivesse no chão. Ele ficou apavorado naquele momento e percebeu que ela corria como se fosse bem na encosta da montanha. Conforme ela corria com as mãos e com os pés, as pedras que estavam no chão acabavam caindo no rio bem na frente de onde ele estava. De repente, ela parou de correr e virou o rosto. E foi então que ele conseguiu ver nitidamente toda a face dela. E ele disse em depoimento que ela parecia estar muito fora de si, como se estivesse possuída ou até mesmo com alguma questão psicológica. E na realidade, ele disse que aquele rosto nem parecia com o rosto humano. Instintivamente, ele abaixou no chão, ficou parado e imóvel, tentando não chamar a atenção para seja lá o que aquilo fosse, não percebesse que ele estava ali. A polícia registrou o desaparecimento da jovem e mostrou uma foto da Anne para o Charlie. E assim que ele viu, ele disse que, sem sombra de dúvidas, aquilo que ele viu naquela floresta era a Anne. Meses se passaram, a polícia tentava encontrar a Anne e eles não conseguiam. Então, por esse motivo, o caso foi encerrado porque eles acreditavam que ela já não estaria mais com vida. Vários outros casos estranhos aconteceram, como em 1931, quando o Phil Powers foi encontrado dentro de uma cabana completamente queimada. 5 anos depois, em 1936, mais 2 garimpeiros chamados William e Joseph desapareceram. A cabana foi encontrada completamente queimada, mas eles nunca foram encontrados. Em 1945, outro garimpeiro chamado Ernest foi encontrado dentro de um saco de dormir, também decapitado. Em 1946, o John Patterson entrou no Vale dos Sem Cabeças e nunca mais foi visto. E esse caso tem um detalhe bem especial. Enquanto os homens estavam procurando o John, eles receberam a visita de membros de uma tribo local. Aquela tribo disse que existiam figuras brancas que ficavam andando pelo vale naquela noite e que elas ficavam perto dos rios, da floresta, e por esse motivo aqueles homens tinham que tomar muito cuidado. E eles ainda alertaram para que eles não permitissem que aquelas criaturas vissem eles. A equipe ficou muito apavorada e eles disseram que naquela noite eles escutaram gritos e uivos distantes, coisa que eles nunca tinham ouvido nas noites anteriores. E a sensação naquele momento é que eles não deveriam estar lá. Assim que amanheceu, aqueles homens foram embora e disseram que aquela noite ficou marcada na mente deles, porque realmente tinha alguma coisa muito estranha acontecendo naquele vale. Depois disso, esses relatos estranhos começaram a diminuir, e não só porque as coisas pararam de acontecer, mas também porque as pessoas começaram a evitar aquele lugar. Nos anos seguintes, grandes áreas daquele parque foram fechadas, e oficialmente era para proteger o ecossistema, mas muita gente acredita que o verdadeiro motivo é outro: manter as pessoas longe do que quer que esteja vivo dentro do Vale do Sem Cabeça. E mesmo tendo se passado anos e anos, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Me deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Eu vou ser sincera, eu acho estranho você ter um lugar que acontecem várias coisas e as pessoas continuam indo até lá. Para mim, nunca vai fazer sentido. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Já aproveita também para se inscrever no canal, porque sempre eu trago muito conteúdo novo aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!